Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, mais uma noite, né? Mais um dia de capacitação com a Fundação Síndrome de Down. Hoje nós estamos com a Luciana, nutricionista. Lu, seja bem-vinda. Ela vai trazer para nós um tema muito importante, que é a influência da nutrição na qualidade de vida das pessoas com T21. A gente inicia aqui essa troca de conhecimento, a Fundação ela prioriza muito essas oportunidades, né, por saber a importância de disseminar essas informações corretas, legítimas às pessoas. Um recado importante que eu gostaria de dar a todos é sobre a lista de presença. Ela estará disponível no chat, não agora nesse primeiro momento, mas quando estivermos nos aproximando do final, ela vai estar disponível para que vocês possam, então, assinar a participação de vocês, tá? Então, por gentileza, não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? Referente às dúvidas, podem ir colocando no chat, que ao final eu vou abrir um tempinho para que a Luciana possa responder, tá bom? Eu sou a Nathalie, sou coordenadora pedagógica da FS Down, e eu vou realizar minha audiodescrição, tá? Sou mulher, cabelos loiro médio, curtos, estou usando uma tiara na cabeça, estou com uma camiseta preta com desenhos, estou com brincos dourados. Eu me situo no meu escritório e atrás possui uma janela lateral de vidro e o fundo eu tenho paredes brancas e uma estante de livro. Então, com muito carinho, nós recebemos a profissional de nutrição Luciana, que irá nos trazer aí um pouco de entendimento sobre a alimentação, aspectos nutricionais. E quando a gente fala de nutrição, é bom ressaltarmos a importância de entendê-la melhor. Acredito que é uma poderosa arma aí para se viver melhor e até por mais tempo. A maneira como nós conduzimos esse cuidado com o nosso corpo, né, e a escolha até mesmo do nosso estilo de vida, eu acredito que impacta diretamente na nossa expectativa de vida. Então, Lu, seja bem-vinda, estamos ansiosos para te ouvir e muito obrigada pela sua disponibilidade em estar conosco neste dia, tá bom? Muito obrigada. Vou começar com a minha autodescrição. Eu sou Luciana Carvalho, sou mulher, estou com uma blusa preta, cabelos castanhos, óculos laranja mostarda, e sou de cor branca, e estou muito feliz de participar com vocês aqui. Eu sempre sou uma profissional muito disponível para compartilhar o meu conhecimento, que eu imagino que quanto mais o conhecimento é disseminado, melhores são as expectativas de uma qualidade de vida melhor para as pessoas com trissomia do 21. Então, estamos todos juntos aqui, tanto os profissionais que estão presentes, como as famílias, juntos nessa jornada de conhecimento mesmo, que cada vez mais vem sendo mapeada, a leitura sobre o que realmente acontece nesse metabolismo da trissomia do 21 vem avançando ao longo dos anos. A gente ainda precisa avançar muito mais, ainda é tudo muito novo, a gente tem 20 anos aí de Projeto Genoma, onde tudo isso foi aberto mais uma perspectiva sobre a função dos genes dentro da trissomia do 21, né? Dentro desse cromossomo a mais na posição 21. Então, eu vou começar aqui com a minha apresentação, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou mudar aqui a posição só da minha câmera, para a gente começar. Deixa eu entrar aqui. Depois, vocês, se quiserem ir anotando as dúvidas, deixa aí no chat. A Nathalie vai coordenar depois esse bate-papo. Então, fiquem à vontade. Nathalie, só me dá o ok se está tudo certo na apresentação. Você está conseguindo ver? Estou conseguindo ver, Lu. Ótimo. Pode seguir. Então, o convite foi feito para eu falar sobre a influência da nutrição na qualidade de vida das pessoas com trissomia do 21. Eu já trabalho há 6 anos me dedicando mesmo a esse atendimento, tanto na parte teórica como na parte prática, né? Eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto de ver o que eu vejo, entender no estudo científico, entender o que os pesquisadores falam e botar em prática isso para ver realmente o resultado, principalmente nas pessoas, nas famílias,
na mudança, na qualidade de vida das pessoas com trissomia do 21. Eu tenho me dedicado ao longo desses 6 anos no aperfeiçoamento profissional, tenho pós-graduação em autismo, síndrome de Down e TDAH, também trabalho com fitoterapia e aromaterapia, sou docente de várias instituições, sempre voltadas para a nutrição na síndrome de Down, autismo e TDAH, e também tenho vários cursos e no ano passado, eu fiz um seminário, um simpósio voltado para a nutrição na síndrome de Down, porque eu acho que realmente hoje é uma ferramenta muito importante dentro desse contexto multiprofissional, né? Multidisciplinar. A nutrição entra como base para esse metabolismo celular tão importante e tão influenciado pela essa carga genética que vem em quantidade maior ou em quantidade desequilibrada, que traz muitas alterações metabólicas nesse contexto da trissomia do 21. Todas as imagens foram autorizadas pelas famílias, que ficam muito felizes de eu compartilhar esse conhecimento com famílias e com profissionais, e não existe nenhum conflito de interesse na minha apresentação. Então, sempre quando a gente começa uma apresentação, o professor adora isso, né? O professor adora um conceito, mas eu acho que é importante a gente começar com um conceito para a gente poder fazer a nossa linha de raciocínio em cima daquele conceito, né? Do que a gente tem hoje como conceito da trissomia do 21, que é a presença de 3 cromossomos na maioria ou em todas as células do indivíduo. Nós temos 3 tipos, né? Trissomia livre, translocação e mosaicismo, em contraste com a população em geral, as pessoas com síndrome de Down possuem 47 cromossomos. Partindo deste princípio, a gente sempre pensa que essa carga genética, ela traz um grande desequilíbrio metabólico em todos os nossos sistemas, né? Nós somos pessoas integradas. Então, o nosso cérebro conversa com o nosso intestino, que conversa com o nosso fígado, que conversa com o nosso rim. E como a gente viu agora, a gente tem a maioria das células com essa carga genética que desequilibra esse metabolismo celular e esse metabolismo proteico, nosso corpo, nossos órgãos, nossos sistemas, tem essa formação na base proteica. Então, nossos genes têm o código genético, que é transcrito através de RNA, microRNA, e essa genética que hoje a gente consegue fazer uma leitura mais clara do que há 20 anos atrás, né? Muito mais clara, e a gente consegue identificar qual a função desses genes e como a gente pode potencializar eles em todas as comorbidades associadas, como obesidade e como outras comorbidades das pessoas que têm a trissomia do 21 e também das pessoas que não têm. Então, quanto mais a gente faz essa leitura dos genes, a gente consegue descobrir caminhos para uma intervenção mais direcionada. Então, o que eu acredito muito e que eu vejo na minha prática clínica é que nós podemos, através do ambiente, através do reconhecimento e do mapeamento desse metabolismo, fazer intervenções mais direcionadas e focar principalmente no neurodesenvolvimento, diminuindo também o processo de estresse oxidativo e perda celular. Estresse oxidativo é a grande morte das células por oxidação, quanto mais as células morrem, mais nós temos, principalmente as células cerebrais, nós temos neurodegeneração. Então, a gente busca a todo momento, através do ambiente e com a ferramenta da alimentação, diminuir esse estresse oxidativo, diminuir essa perda celular. Então, as pessoas com síndrome de Down, eu sempre falo de pessoas, eu nunca falo da síndrome ou do diagnóstico, né? Porque senão a gente fica preso naquele diagnóstico. E como a nossa leitura ainda precisa se expandir muito mais sobre o que é a trissomia do 21, qual a influência desses genes diretamente, a gente vê hoje tantas pessoas diferentes com o mesmo diagnóstico, né? Tem pessoas com trissomia do 21 muito comprometidas e tem pessoas com trissomia do 21 com muito pouco comprometimento, sem cardiopatia, sem alterações intestinais, com uma hipotonia não tão intensa. Então,
O mesmo diagnóstico traz muitas pessoas diferentes dentro desse contexto, e é muito importante a gente acreditar nas pessoas, no ambiente, e saber quais são as ferramentas que podemos aumentar esse neurodesenvolvimento, consolidar a memória, consolidar também as experiências vividas, né? Trazer novas experiências, expandir. E eu acredito muito mais no processo de focar nas potencialidades e não nas deficiências, né? Então, a gente tem que focar que todos eles têm essa capacidade. E eu sempre peço para as famílias esperarem a criança ou a pessoa com trissomia do 21 mostrar do que eles são capazes. Se a gente parte do princípio de que eles são limitados, a gente limita nossos pensamentos, a gente limita nossas expectativas, a gente não faz com que e não dá oportunidade para que eles mostrem e se desenvolvam. E eu tenho visto histórias maravilhosas de famílias realmente que acreditam nesse potencial, com jovens com desenvolvimento espetacular, autonomia, empregados, no esporte, na mídia, na parte criativa, na parte de atendimento. Então, é assim, eu quero e trabalho para isso, que essa nova geração venha aí com todas essas oportunidades e não com as limitações. Então, quando a gente começa a desconstruir esse olhar e a gente começa a enxergar que existem, sim, possibilidades com competências sociais, cognitivas, uma melhor qualidade de vida, em diferentes espaços, incluindo escola e também na prevenção de saúde. Hoje a gente estuda muito sobre a genômica nutricional, né? Essa genômica, esse mapeamento dos genes vem encantando muito, porque é uma maneira como o ambiente pode interferir positivamente ou negativamente, né? Nessa expressão dos genes. O nosso código genético ele não muda, mas ele sofre influência do ambiente. E quanto mais leitura sobre essa parte genética a pesquisa e a ciência faz, melhores são as intervenções, mais direcionadas são essas intervenções. Então, é importante o conhecimento dessas informações para que as intervenções sejam aplicadas desde o momento do diagnóstico. Hoje a gente tem estudos que fazem essa leitura do DNA, né, onde a gente encontra muitas alterações, pequenas alterações nesse código genético, que hoje a gente fala como polimorfismos genéticos, que podem ser também manejados com uma alimentação com nutrientes. Hoje a gente tem polimorfismos que não metabolizam bem determinados nutrientes, como, por exemplo, o simples, o básico, para a nossa funcionalidade celular, que é o complexo B. Eu me lembro quando eu era pequena, minha mãe me dava um complexo B cor-de-rosa, que se chamava Caliamon. Eu não sei se vocês são dessa época, não. Mas era assim, todas as crianças tinham lá o seu complexo B de suplementação. Isso era normal. E é realmente porque o complexo B, desde que a ciência é ciência, é importante para esse metabolismo, principalmente esse metabolismo celular. Vitamina B9, vitamina B12, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B5. Tá? Eles são fundamentais, eles são nutrientes fundamentais para essa engrenagem do funcionamento e essa engrenagem também da transcrição de informações que tem no nosso DNA. Nós somos a mistura do nosso pai com a nossa mãe, que foram a mistura dos nossos avós. Né? Então, dentro desse código, desse HD que tem, dentro dessa mistura que acontece do pai e da mãe, nós trazemos informações. Né? E essas informações são importantes, cada vez mais, para a gente poder intervir e prevenir, principalmente, doenças e comorbidades. A nutrição é uma ferramenta muito mais de prevenção do que uma ferramenta de correção. É lógico que ela também ajuda a corrigir uma série de coisas. Mas na trissomia do 21, a gente trabalha principalmente com a nutrição de uma maneira preventiva, porque eles têm predisposição genética a desenvolver uma série de comorbidades associadas, como diabetes, doença celíaca,
doenças autoimunes, problemas de tireoide. Todos esses sistemas dependem de nutrientes para o seu funcionamento. Todos. Então, quanto mais a gente trabalha com prevenção, de não sobrecarregar esse organismo com esses possíveis agressores ou possíveis comprometedores do metabolismo, melhores e menores são as chances de desenvolver comorbidades muito ruins, como diabetes, doença celíaca, tireoidite de Hashimoto, e nesse quadro inflamatório também, o processo de obesidade. Então, quando a gente faz a leitura desses polimorfismos genéticos, a gente pode também trabalhar com nutrientes na sua forma ativa, influenciando e fazendo com que esse sistema ele rode melhor, né? Tenha o seu desempenho com eficiência. O que acontece no organismo de uma pessoa com trissomia do 21? Eles têm todos os sistemas, mas normalmente os sistemas não trabalham com a eficiência de 100%. O sistema de metilação, o sistema de detoxificação, o sistema de digestão. Então, todos esses sistemas, eles funcionam, mas eles não funcionam com a sua eficiência, muitas vezes por causa da influência desse código genético em maior quantidade, trazendo essas informações em desequilíbrio. Então, a genômica nutricional, a gente fala da nutrigenética, que é do gene para o alimento, para o nutriente, e da nutrigenômica, que é do nutriente influenciando nessa transcrição de informação dos genes. Quem nunca aqui ouviu falar sobre a cúrcuma? Que a cúrcuma é um poderoso antioxidante. Então, cada vez mais difundido que a cúrcuma tem um nutriente importante que faz um composto bioativo que faz com que esse estresse oxidativo, essa transcrição de oxidação das nossas células, não aconteça com tanto volume. É lógico que a gente hoje não tem essa métrica, né? Não é uma métrica eficiente. Nós temos vários parâmetros que falam sobre o estresse oxidativo, mas esse micro parâmetro, eu consumi cúrcuma em pó, e eu já estou fazendo todo o processo antioxidante. Não é bem assim. Porque, na verdade, a gente tem que comer, a gente tem que digerir, a gente tem que absorver. Absorver e chegar lá na célula, passar para a célula e ter a sua função executada. Então, esse caminho do alimento até lá, na avaliação do micro, lá da célula, onde estão os cromossomos e o código genético ali, transcrevendo as informações desequilibradas, é um processo muito difícil. É um processo que demanda volume, frequência, né? Demanda um estilo de vida que favoreça esse aproveitamento de todos esses nutrientes que estão na nossa alimentação. Então, não é simplesmente sair botando cúrcuma, não é simplesmente sair tomando chá verde, é um conjunto de informações que favorecem a absorção desses nutrientes, tá? Que possam trazer os benefícios. Agora, imagina, uma pessoa que tem um estilo de vida, uma alimentação completamente focada em produtos industrializados, com conservantes, corante, acidulante, né? Produtos que contenham muitos ingredientes que a gente não consegue reconhecer como alimento. Então, a gente precisa... não adianta essa pessoa tomar de manhã um pouquinho de cúrcuma na alimentação dele e o dia inteiro ele comer alimentos que prejudiquem essa absorção. Essa balança, essa conta não vai fechar, né? Então, é muito mais o estilo de vida das 6 refeições que você faz por dia do que uma refeição boa e 5 refeições ruins, né? A alimentação é um conjunto. Por isso que eu me preocupo muitas vezes quando dizem não pode comer esse alimento, não pode comer aquele alimento. Não pode para quem? Para quem é a pessoa que vai absorver, quem é a pessoa que vai metabolizar, como estão os exames laboratoriais, como está o peso, como está o processo inflamatório. Então, é realmente um conjunto de fatores, um estilo de vida que previna esse desenvolvimento, esses gatilhos para o desenvolvimento de doenças autoimunes. Então, quando a gente fala de nutrição hoje,
A ciência da nutrição, ela tem muito tempo. Então, a nutrição não é só tirar um alimento e incluir outro alimento. Não, é um conjunto de fatores que vê, principalmente na trissomia do 21, esse metabolismo celular. Porque se esse metabolismo celular não estiver 100%, ocorre uma grande oxidação dentro das células, fazendo com que elas morram. O que a gente mais vê hoje na trissomia do 21? Envelhecimento precoce. O desgaste das nossas células, o desgaste das células das pessoas com trissomia do 21, que desencadeiam em comorbidades e desencadeiam num estilo de vida e numa expectativa de vida menor. Porque realmente vai desgastando, nós somos uma máquina. E essa máquina precisa de um bom combustível. Se você bota um combustível ruim no seu carro novo, em pouco tempo ele vai precisar de uma manutenção, trocar uma peça. Agora, se você bota um combustível de boa qualidade, para que ele funcione melhor, a expectativa de vida com qualidade de vida, é assim ela acontece. Porque a gente vê muito carro por aí andando, em condições muito precárias, mas está andando, né? Está lá funcionando. Mas funcionar de maneira com que a pessoa não tenha uma qualidade de vida, isso é sobrevivência, né? Isso não é uma longevidade saudável. Então, a longevidade saudável, ela pressupõe ter uma vida com raciocínio, autonomia, saber fazer suas escolhas, um bom sono, uma boa digestão, né? A gente tem que se cuidar. E as pessoas com trissomia do 21, elas têm sempre que se cuidar mais um. Porque se todos nós já temos que nos cuidar, nós já temos um estilo de vida que compromete a nossa saúde. Cada vez mais a gente vê doenças associadas cada vez mais em pessoas mais jovens, né? Doenças que antigamente a gente só via em pessoas com 30, 40, 50 anos, hoje a gente está vendo com 16, 17, não, e também na infância, com hipercolesterolemia, triglicerídeos altos, obesidade, que é uma doença inflamatória, certo? Dito isso da genômica nutricional, que muitas pessoas pensam que não tem essa importância, é mais importante as terapias associadas do que cuidar do bem-estar daquele ser que está fazendo a terapia, né? Quantas vezes já vi crianças passando mal em terapia de fono, em terapia de TO, em terapia de... Claro, óbvio que todas elas são muito necessárias, precisam ser realizadas para o neurodesenvolvimento. Mas fazer terapias em pessoas que não estão se sentindo bem, não estão passando bem, porque não dormiram bem, estão com constipação intestinal, com azia, com distensão abdominal, com irritabilidade, eu garanto para vocês que aquela terapia não vai ser aproveitada na sua eficiência. Então, a gente precisa cuidar da nossa máquina para que ela se desenvolva melhor e tenha menos perda celular, tá? Como eu falei para vocês, desde o projeto Genoma, a gente vem fazendo uma leitura mais clara, realmente, dos nossos genes e como a gente pode interferir neles. O cromossomo 21 é um cromossomo pequeno, mas muito bagunceiro, né? Ele tem genes no seu cromossomo responsáveis por metabolismos muito importantes, como o metabolismo do estresse oxidativo, que ataca diretamente as nossas células, gerando perda celular. O estresse oxidativo acontece a todo momento. Todas as pessoas passam, nós o tempo todo estamos nos oxidando. Quanto mais velha a gente faz, é igual quando o carro sai de fábrica. Saiu de fábrica, ele já começa o seu desgaste, a gente já está ali atualizando e usando e perdendo tempo a sua funcionalidade ao longo dos anos. Por isso que a gente nasce, a gente vive e a gente morre. Se a gente não tivesse perda celular, não perdesse essa capacidade de renovação, a gente ia viver 500 anos, 200 anos. Né? Nós perdemos as células e nós temos uma capacidade de renovação ao longo da nossa vida. Então, esse cromossomo 21 tem genes como o APP, como a SOD, que é a superoxidismutase, que eles causam um desequilíbrio por essa quantidade maior que gera maior estresse oxidativo.
maior disfunção nas nossas células, disfunção mitocondriais, produção de espécies reativas de oxigênio em grande quantidade. Isso acaba gerando um maior número de perdas celulares. O cromossomo, através do projeto Genoma, foi decodificado, né? E esses genes foram todos avaliados, e em que funções eles trazem essa influência. Aqui eu trouxe também esse mapinha aqui dos fenótipos, já é antigo, mas isso não mudou, na verdade. Não foram descobertos novos genes do cromossomo 21. Esses genes que estão no cromossomo 21 são os que são mais estudados, que atacam diretamente esses metabolismos. Aprendizado, memória, neurodesenvolvimento, neurodegeneração, todos esses genes aqui que estão citados. O APP, o DYRK1A, a SOD. Então, eles atacam diretamente esses metabolismos, como o controle motor, problemas cardíacos, leucemia, problemas crâniofaciais que influenciam diretamente no processo de alimentação e mastigação e de respiração, né? A gente precisa oxigenar nosso cérebro para ele funcionar, para a gente raciocinar, tanto que quando a gente não tem oxigenação cerebral, a gente muitas vezes desmaia. Então, a entrada de ar, essa respiração é muito importante para o funcionamento cerebral. Então, todos esses fenótipos e a genética da trissomia 21 influenciam muito nesses metabolismos e desencadeiam principalmente no processo gastrointestinal, que é a absorção tão importante desses nutrientes para o metabolismo. Então, simplificando aqui, nós temos a carga genética do nosso DNA, ele é transcrito a todo momento, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso desenvolvimento, de acordo com a nossa idade, e informações que são transcritas a partir do RNA mensageiro, e eles trazem essa tradução desdobrando em uma proteína. E essa proteína é responsável por uma série de coisas, como, por exemplo, as enzimas digestivas. Nós precisamos das enzimas digestivas para fazer o nosso processo de digestão. Como a gente tem um desequilíbrio nessa transcrição de informações, pode ser que a gente tenha uma produção excessiva de enzimas ou uma produção baixa de enzimas. Isso é um metabolismo muito individual, porque toda essa transcrição dos genes é influenciada pelo ambiente. E o que a gente mais influencia através desse ambiente, além da toxicidade ambiental, é a nutrição. Se a nossa célula não tem nutrientes, ela morre. Se na trissomia do 21, esse metabolismo celular, tão dependente de nutrientes, não funciona adequadamente, muitas vezes ela precisa de muito mais nutrientes do que uma pessoa que não tem a triplicação cromossômica. Por exemplo, o zinco. A gente fala muito do zinco na trissomia do 21, porque o zinco participa de muitas reações bioquímicas influenciadas pelo processo antioxidante. Então, sempre a gente vê com todos os profissionais se preocupando com o zinco, com o nível de zinco, com o consumo de alimentos com zinco, porque eles realmente utilizam esse nutriente em maior quantidade. Então, daí a gente já começa a ter foco. Isso é nutrição. Os alimentos ricos em zinco, o zinco é da parte da ciência da nutrição. A suplementação rica em zinco também faz parte da nutrição, faz parte da nutrição celular. Para que esse nutriente chegue dentro da célula, nós precisamos fazer o processo de digestão. E esse processo de digestão precisa ser efetivo, para que esses nutrientes consigam ser absorvidos e cheguem lá na célula. Então, vários genes já são estudados, como o DYRK1A, que tem associado ao desarranjo metabólico, distúrbios metabólicos da vida, homocisteína, folato, como eu falei para vocês lá no início, esses polimorfismos genéticos, essa metilação do DNA. Simplificando, nós precisamos desses nutrientes para a gente rodar esse mecanismo que sinaliza a transcrição de informação dos nossos genes. Nós estamos o tempo todo
metilando, desmetilando, afrouxando esse código genético que é enorme, só que ele fica todo amarradinho para caber nas nossas células. Então, esse afrouxar e apertar é influenciado por nutrientes. Tá? Então, complexo B, principalmente, zinco, nós precisamos desses nutrientes. Como fazer isso? A nutrição e a alimentação estão aí para fornecer esses nutrientes. Luciana, eu posso só suplementar? Provavelmente você não vai ter a mesma absorção de uma cápsula, os nutrientes de uma cápsula, do que através da alimentação, um alimento completo, de forma sinérgica, que vai trabalhar no nosso corpo. Luciana, você é contra a suplementação? Claro que não. Nós temos ferramentas hoje para serem utilizadas e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas não adianta você suplementar um organismo que não esteja preparado para receber esses nutrientes. É como se você suplementasse e ele fosse eliminado sem chegar aonde tem que chegar, que é lá nas nossas células. E principalmente nessas células que têm um grande desequilíbrio causado pela trissomia do 21. Aqui a gente fala do estresse oxidativo, da alteração das vias de sinalização. Luciana, isso tudo é bioquímica. É bioquímica. É bioquímica. É a bioquímica celular, influenciado pelo código genético, e é a bioquímica dos alimentos entrando em conjunto, tentando trazer um melhor equilíbrio. Mas isso a gente não faz uma vez só. Ah, vou fazer tudo que eu puder fazer de nutrição, logo que nascer vai resolver todo o processo. Não. Isso é no cotidiano, isso é no dia a dia, isso é todo dia, 6 vezes por dia, 7 vezes por semana. E tudo que a gente consome através da alimentação, ele é utilizado, o que não consegue ser utilizado, ele é eliminado e ele necessita de mais consumo. Então, é uma influência muito grande da nutrição nesse metabolismo celular e principalmente nesse metabolismo celular desorganizado da trissomia do 21, tá? Como eu falei para vocês, a individualidade bioquímica é muito importante, porque tem crianças como o Tutu, por exemplo, que é meu paciente, que não tiveram nenhum tipo de comorbidade associada no início da vida, nem de cardiopatia, nem cirúrgico, nem internação na UTI, nem problema respiratório, tá? E vem se desenvolvendo bem, sempre ali acompanhando problemas, o processo de tireoide, de glicemia, de perfil lipídico, perfil hepático, está sempre sendo acompanhado por profissionais, porque esse acompanhamento é para a vida inteira. Quem dera nós tivéssemos uma solução mágica que resolvesse todos os problemas da superexpressão dos genes na trissomia 21 no início da vida. Isso não acontece. O acompanhamento nutricional, o estilo de vida, trazendo melhores nutrientes para o metabolismo celular, é a vida inteira. Tá? O que eu vejo hoje na minha prática clínica? Tem alguém com o microfone aberto, que eu não sei quem é. Vê se Nathalie, vê se é alguém aí. Isso. O que eu vejo na minha prática clínica? Existe um grande trabalho realizado no início da vida, né, ali até os 2 anos. Muito cuidado com a alimentação, e eu acho isso ótimo, maravilhoso, porque realmente é um período de muito imprint metabólico, muitas funções metabólicas, maior parte de neurogênese, as crianças até os 2 anos são realmente muito esponjas desses nutrientes e desses processos por causa da sua formação. O que eu vejo é que dos 2 aos 10 anos existe um relaxamento e uma influência muito negativa do ambiente, principalmente o ambiente escolar, né? Onde a parte social ela é muito mais ativa do que um bebê de 2 anos, então muitas festas, muitos passeios, muitos encontros, muitos lanches, né? Parece que o mundo se abre em termos de oferta de alimentos que não são de boa qualidade, não vão fomentar um bom metabolismo na trissomia do 21, e neste período é o que eu vejo
o maior número de comorbidades associadas, gatilhos de doença celíaca, desorganização da tireoide, ganho de peso excessivo, perfil lipídico alterado, perfil hepático alterado, da fase dos 2 anos até ali a pré-adolescência de 11, 12 anos. Né? É a fase mais difícil, porque a família ainda tem um controle, mas fica muito pressionada pela sociedade, pressionada por todos, porque tem a ideia de que a pessoa com trissomia do 21, coitadinha. A pessoa com trissomia do 21 não é coitadinha. A pessoa com trissomia do 21 são pessoas que têm comorbidades que precisam ser cuidadas, né? Só que a trissomia do 21, muitas vezes, 100% das vezes, ela aparenta. Então, você vê uma pessoa, você vê as características fenotípicas. Então, você gera, ele tem trissomia do 21, deixa ele comer um biscoitinho. Por que não pode comer um sorvetinho? Por que você não deixa ele comer esse pão aqui cheio de chocolate, cheio de índice glicêmico, Deixa ele comer um chocolate, deixa ele comer um brigadeiro. Pessoas com comorbidades associadas precisam ser cuidadas. Pessoas com alergia, pessoas com doença celíaca, pessoas com diabetes, pessoas com alteração metabólica das gorduras são cuidadas. Por que as pessoas com trissomia do 21, que têm uma predisposição a desenvolver essas doenças, não pode ser cuidada? Como se eles tivessem a necessidade de ter um estilo de vida que socialmente seja mais importante. A alimentação é parte social? Sim. A alimentação faz parte desse processo de encontro, de interação? Sim. Então, o que é importante? É que a base seja feita, que todo esse estilo de vida seja muito mais saudável para o que, eventualmente, o seu filho ou seu paciente roubar um biscoito recheado do amiguinho na escola, não traga tanto prejuízo. Né? Agora, se ele comer biscoito recheado todo dia, se ele comer potes de sorvete todo dia, ou McDonald's todo dia, isso vai trazer um prejuízo muito grande. Né? É aquela história da frequência e quantidade. Se eu como 6 dias por semana, eu como bem, saudável, sem industrializados, sem sucos com alto índice glicêmico, e nada disso. E no sábado ou domingo, aconteceu o dia, comeu uma pizza, está todo mundo comendo pizza, está todo mundo feliz, interagindo, é um momento importante, vai comer um pedacinho de pizza, não vai comer uma pizza inteira. Porque quem tem uma comorbidade associada, quem tem um processo de metabolismo alterado, precisa se cuidar. Vocês veem as pessoas que têm diabetes que ficam ali se cuidando o tempo todo, controlando glicemia, se pode, se não pode, porque sabem o prejuízo que traz uma diabetes desequilibrada. Mas na trissomia do 21, as pessoas não levam isso em consideração, porque o consumo exacerbado de determinados alimentos podem ser gatilhos para uma comorbidade que vai piorar ainda mais a condição de neurodesenvolvimento e trazer mais estresse oxidativo e mais envelhecimento precoce. Tá? Os grupos são divididos em trissomia livre, não disjunção, né, translocação e mosaicismo. Tem um código de uma síndrome de Down não específica que ainda vem sendo mais esclarecida, tem que ter mais estudos para descrever, que não tem tantas características fenotípicas, mas tem a triplicação cromossômica no cariótipo, então a gente ainda precisa a todo momento estudar mais sobre isso. Os fatores de risco estão, sim, ligados à idade materna, devido ao envelhecimento. Nós envelhecemos ao nosso óvulo, quando a gente entra na idade madura, da primeira menstruação até a menopausa, nós envelhecemos os nossos óvulos. Nós temos estresse oxidativo. Então, quanto maior for a idade, maior a probabilidade de uma função, que é uma divisão celular que precisa ser feita para a fecundação, não acontecer de maneira adequada. Só que não é só isso. Tem pessoas que têm idade avançada e não têm filhos com trissomia do 21, né? Tem pessoas que têm polimorfismo da metiltetraidrofolato redutase e não têm filhos com trissomia do 21. Tem pessoas que a influência do pai está muito ligada também ao envelhecimento,
um pai mais velho com uma mãe mais velha, a probabilidade é maior. O estilo de vida também de trabalho, de cortisol alto, de estresse, também é um fator que influencia nessa divisão inadequada, gerando uma probabilidade de fecundação no óvulo que tem 2 cromossomos e não apenas um. Então, existem maiores probabilidades. Hoje a gente não sabe exatamente o que faz com que isso aconteça. Eu tenho pacientes jovens, entre 25 anos, que têm filhos com trissomia do 21, tá? Então, a gente ainda não sabe exatamente o que gera essa divisão inadequada. Existem, sim, as probabilidades. Então, não é culpa da mãe, culpa do pai, culpa não tem culpa nessa história. Isso é bioquímica, que cada vez mais com leituras, com estudos científicos, a gente pode identificar o que realmente traz isso. Mas hoje a gente não tem e é aleatório. Tem todos esses fatores de risco aqui. Tem pessoas que passam por tudo isso e não têm filhos com trissomia do 21. Então, a gente não tem a etiologia para dizer que é por isso ou por aquilo, tá? Então, se desconectem dessa culpa, porque é realmente aleatório. Estudos recentes publicados na literatura mostram que quanto mais cedo as terapias começarem, melhor por causa dessa neuroplasticidade, dessa capacidade de neurogênese, formação de novos neurônios, conexões cerebrais importantes, tá? Então, realmente é uma fase bem importante, a fase mais jovem. Tudo é melhor quando a gente é jovem, tá? A velhice é ruim, ficar velho desencadeia uma série de alterações metabólicas. Por isso a gente fala tanto do estilo, da parte de prevenção para todas as pessoas, porque é preciso prevenir para ter uma idade avançada, onde nossos sistemas não vão funcionar com a eficiência de como quando nós tínhamos 10, 12, 15, 20 anos, tá? Não vão funcionar, isso é fato, a gente vai perdendo essa capacidade ao longo dos anos, então a gente precisa prevenir para chegar numa longevidade saudável. Quando esse estudo fala de quanto mais cedo as terapias começarem, são todas as terapias, tá? Fono, TO, quanto mais cedo as intervenções forem feitas para o neurodesenvolvimento, melhor, tá? Tem estudos que já falam sobre esse processo na gestação, estresse oxidativo na gestação, já perda neuronal na gestação. Então, tratar essa gestante com diagnóstico de gestação de trissomia do 21, com muito mais cuidado, com suplemento mais direcionado, com estilo de vida menos tóxico, isso faz com que tenham melhores scores de neurodesenvolvimento da pessoa com trissomia do 21 ao nascer, tá? Aqui, justamente, esse estudo que fala sobre o estresse oxidativo, que já começa na gestação, então é importante cuidar desta gestação mais né? E eu, sinceramente, acho que realmente tem que ser, tem que buscar um diagnóstico, juntando uma série de probabilidades, idade da mãe, buscar esse diagnóstico mais cedo, para que essas intervenções sejam feitas e realmente as pessoas com trissomia do 21 tenham melhores scores de desenvolvimento ao nascer. O perfil fenotípico está sempre muito bem consolidado na literatura e muitos deles trazem prejuízos ao longo da vida, como o perfil achatado, como eu falei para vocês, da mastigação, palato mais profundo, influencia o processo de mastigação, processo de respiração, a hipotonia crânio-facial e também a hipotonia interna dos órgãos, que dificulta, muitas vezes, esse caminho do alimento, gerando má digestão, gerando constipação intestinal. A hiperflexibilidade das articulações, que também compromete a autonomia, o caminhar é mais tardio, e certas alterações crânio-faciais também deixam mais suscetíveis para uma série de infecções. Outras alterações não fazem a menor diferença, prega palmar única, orelhas pequenas e arredondadas, pode ser que altere um pouco o processo
de audição, mas tem umas que não fazem a mínima diferença, isso é o que menos importa, as características vinculadas à estética. É uma grande preocupação, realmente, essas características trazerem comorbidades associadas nesse processo. As comorbidades associadas mais presentes não significa que todas as pessoas com trissomia do 21 vão ter todas essas comorbidades, né? O que os estudos trazem hoje são realmente do neurodesenvolvimento, processo cardiovascular, muscular, processos gastrointestinais, né? Tanto de estrutura como de metabolismo digestivo, processo crâniofacial, parte sensorial, parte respiratória e doenças autoimunes, né? Tudo isso aqui, todos esses metabolismos precisam de nutrientes, tá? Precisam que essa... Ui, ai, que susto! Tem um comentário da Marina aqui, e está relacionado ao que você está falando da suplementação. Ela diz o seguinte: minha médica se negou a receitar suplementação na minha gestação. Estou com 33 semanas. Procura outro médico. Está com diagnóstico de trissomia do 21? Ou é gestação típica? Se tiver com diagnóstico, procura um médico que realmente entenda desse metabolismo. Quais são os nutrientes necessários a mais tem o diagnóstico? Então, nutrientes muito importantes na gestação da trissomia do 21. Colina, que é super importante para a consolidação de memória, acetilcolina. Precisa aumentar o consumo de colina, que está presente nos ovos e outros alimentos, mas você tem que quantificar essa ingestão, né, para atingir o nível, se está realmente com um processo de digestão legal para absorver essa suplementação. Então, tem todo, complexo B, vitamina B9, vitamina B12 na sua forma ativa. É necessário fazer uma suplementação, porque esse metabolismo da trissomia do 21 já começa alterado na fecundação. Em todas as células, ou na maioria das células, tem cromossomo 21. Então, ali naquele metabolismo celular, ele já causa alteração, tá? Então, é preciso saber, é preciso procurar uma nutricionista, é preciso saber se a tua ingestão está atendendo às necessidades importantes, né? Se você tem o polimorfismo genético, para poder suplementar a vitamina B9 na sua forma ativa, melhorar o estilo de vida, menos toxicidade em todos os sentidos. Então, sim, eu acho melhor investigar melhor e procurar um outro profissional que saiba disso, porque é muito importante. Tá? Aí, justamente por isso, ó, epigenética é importante. Tudo que a gestante passa, ela tem influência no ambiente. Se você tem um estilo de vida ruim, que não leva em consideração nada do que desse ambiente ruim te prejudica, com certeza esse estresse oxidativo vai ser aumentado lá na sua gestação e isso vai trazer perda neuronal também. O ambiente influencia a parte da microbiota, a parte de quanto mais toxinas ambientais e de drogas ingeridas, você tem que detoxificar, isso também influencia, né? A parte alimentar, o seu estresse, cortisol alto, né? Fazer respiração, fazer meditação. Quanto maior o cortisol, maior o estresse oxidativo. Então, você tem que ter um estilo de vida no seu conjunto, bom para o seu bebê, como em todas as pessoas que são gestantes. E na trissomia do 21, essa demanda por maior quantidade de nutrientes é muito importante. As gestantes, de uma maneira geral, já fazem a suplementação. Na trissomia do 21, precisa de uma suplementação que tenha nutrientes importantes, como zinco, colina, em quantidade maior para que dê suporte a esse metabolismo, tá? Normalmente, eles são epigeneticamente mais velhos porque eles têm utilização em grande quantidade do seu estoque de renovação celular. Nós temos os telômeros, né? E os nossos telômeros ali vão sendo sinalizados para a renovação celular. E quanto mais eles são sinalizados por perda celular, mais velho nós ficamos e mais esse envelhecimento é muito presente.
Então, desde a gestação... Ela disse o seguinte, Lu, o problema é que a obstetra é a única no Rio Grande do Sul que atende parto natural após cesáreas. Conversa com ela. Conversa. Mostra pesquisa. Traz referências sobre... Gente, tem muita informação, tá? Tem muita informação da importância desse cuidado na gestação da trissomia do 21. E acredito também que ela possa buscar, igual você disse, né, Lu? Buscar uma nutricionista mesmo, que faça esse acompanhamento junto, fora obstetra, né? Mas o que acontece muitas vezes é que a nutricionista passa a suplementação e o médico diz que não precisa. Às vezes isso acontece. Aí, a gestação é um período muito sensível, né? Se eu fizer isso vai dar certo, se eu não fizer aquilo vai dar certo. Então, você tem que procurar profissionais que realmente entendam da condição de trissomia de 21. E outra coisa que eu vou dizer, o online quebrou muitas barreiras, tá? Você pode fazer o atendimento pré-natal presencial, que é necessário, medir lá a barriga, fazer tudo, e fazer um atendimento paralelo com um profissional no online. Eu acho que também é válido, é só uma dica. Tá? A pergunta dela, a médica acha que isso é coisa de mercado, mas não pediu exames. E as nutricionistas podem passar doses bem baixas? Podem. A nutricionista tem todo autonomia para prescrever vitaminas e minerais como profissional de saúde que é. Né? As doses das nutricionistas que são doses que não são doses altas, porque as doses mais altas para os médicos prescreverem e está tudo certo. Mas a nutricionista ela não é só prescrição de suplemento. Ela vai fazer um plano alimentar para você que deixe seu organismo pronto para metabolizar o que você ingere e também complementar, se for o caso, com a suplementação. A nutrição, a ciência da nutrição é muito maior do que a suplementação e muito maior do que um nutriente ou dois nutrientes. É realmente um processo de estilo de alimentação calculada e voltada para as suas necessidades e muito individualizada. Porque eu vejo gestante aí comendo super bem e eu vejo gestante comendo super mal. O que adianta numa gestante comendo super mal eu suplementar? Não vai absorver. Mas o bom profissional vai fazer com que você tenha uma alimentação que favoreça a sua microbiota, favoreça a absorção intestinal, favoreça o seu consumo de uma alimentação equilibrada, com os grupos alimentares, fracionada, calculada para você não ganhar mais peso do que necessário. Isso é um bom profissional de nutrição. A nutrição não é A ou B, é um conjunto de fatores que vão te melhorar. Eu acho que você deve procurar. Aí tem que... Então, assim, eu não posso avaliar isso, né? Tem que ser bem mais específico. Mas sinceramente, eu acredito que tem que suplementar na gestação e principalmente nutrientes como zinco, como colina, que são importantes para o neurodesenvolvimento do bebê, tá? Vitaminas antioxidantes, vitamina A, vitamina E, vitamina D, ferro. Então, tem muita coisa aí para ser feito, com certeza, e ver também esse processo absortivo, e não só o processo de ingestão. Né? Isso a gente só vê, processo absortivo a gente só vê com exame laboratorial. Se os marcadores do exame laboratorial estão em quantidades importantes. Né? Não é só avaliar de uma maneira geral a alimentação, pode estar comendo, pode não estar absorvendo. Enfim, vamos lá. A amamentação na trissomia do 21 é muito importante, precisa ser estimulada, só que hoje a gente vê muitos preconceitos com relação à amamentação na trissomia do 21, muito desestímulo, como se eles não tivessem capacidade, por causa da hipotonia muscular, de conseguir mamar, né? Lógico que é um processo mais difícil, né? No sentido de que algumas crianças têm problemas cardíacos, então eles se cansam muito rapidamente, eles se cansam para mamar também, a força de sucção também pode ser que não seja 100%, mas eu tenho muitos pacientes que mamam até 2, 3 anos de idade
e isso precisa ser incentivado. Qual é o grande X da questão aí? É que, no início da vida, as pessoas com trissomia do 21 têm baixo ganho de peso, principalmente para esse processo desabsortivo. Tá? Então, para ganhar peso, você muitas vezes precisa entrar com uma fórmula hipercalórica, né? Mas a fórmula hipercalórica também traz prejuízos na microbiota intestinal. Eu estou falando para vocês aqui de uma maneira geral. Tem crianças que nascem e mamam direto no peito. Tem crianças que nascem e vão para a UTI. Tem crianças que nascem e vão para a mesa de cirurgia. Isso tem que ser avaliado. Mas a amamentação é tão importante para o neurodesenvolvimento, para o desenvolvimento dos músculos da face, para a microbiota intestinal, que ela, no momento nenhum, ela pode ser desconsiderada para ganho de peso. Tá? O peso é um dos marcadores dentro do contexto de avaliação geral do paciente. Só que muitas vezes, para você sair da maternidade, você precisa estar com um ganho de peso. E isso deixa as mães muito confusas. Né? Se entra com a fórmula ganha peso em 3 dias, se está com peito, ganha peso em 15 dias. Então, muitas vezes entram com a fórmula para ganhar mais peso e sair da internação, serem liberados e estimular a amamentação em casa. Isso é de cada bebê. Mas a gente tem que sempre partir do princípio de que eles são capazes. Tem que deixar eles mostrarem do que são capazes, estimular. E hoje a gente acaba vendo um desestímulo para o ganho de peso. A introdução alimentar na trissomia do 21 é um outro desafio, porque eles têm, muitas vezes, os sinais de prontidão mais tardios, ali entre 7 e 8 meses. Não tem problema, pode começar com 7, 8 meses, desde que o valor calórico esteja sendo atendido pela fórmula ou pelo peito. Tá? Não tem uma regra rígida. Muitas vezes a gente entra com um pouco antes, porque tem criança que não se dá bem com leite nenhum, nem com fórmula de aminoácidos. Então, acaba não tendo absorção. A gente entra com caldinho, com sopa antes. Isso precisa ser avaliado individualmente. A liberação da introdução alimentar deve ser feita pelo médico, pela fono e o acompanhamento da nutricionista, para fazer a introdução desses alimentos de maneira, de acordo com a resposta, de uma maneira mais lenta, no sentido da digestão, no sentido da mastigação, no sentido da deglutição. Então, precisa, sim, ser acompanhado desde o início, para que esse processo seja um processo que evolua para chegar numa textura bacana, para chegar no valor calórico bacana, para comer todos os grupos alimentares, sem ficar dependendo de fórmula infantil. Eu vejo crianças hoje com até 3 anos de idade só com fórmula infantil, ou pelo menos 4 refeições por dia de fórmula infantil, porque não desenvolveram todo esse processo de deglutição e de mastigação, tá? Lu? Sim. Só avisando do tempo, tá bom? Nós temos mais 5 minutinhos. Tá ótimo, a gente já está finalizando. Tá. Os metabolismos mais alterados na trissomia do 21, eu estou deixando aqui para vocês, que é o processo de metilação, de microbiota intestinal, disfunção mitocondrial, imunodeficiência primária, detoxificação, disfunção da tireoide, digestão, inflamação e estresse oxidativo. O que significa isso aqui? Voltando lá ao que eu falei no início, nós somos seres integrados. Se o cromossomo 21 está em todas ou na maior parte das células, ela influencia diretamente metabolismos muito importantes, como esses que eu estou citando aqui para vocês no slide. Esses metabolismos são dependentes de nutrientes, tá? Por isso que eu faço esse resumão aqui para vocês. Porque eles são dependentes de nutrientes para a sua função acontecer com eficiência. Sem os nutrientes necessários, na quantidade necessária, eles vão acontecer? Vão. Vão acontecer com eficiência? Não. Vão gerar mais desgaste? Sim. Vão desencadear mais cedo em comorbidades associadas?
Sim. Então, a gente tem que proporcionar, através da alimentação, com que esses metabolismos que são influenciados pelo cromossomo de 21 funcionem de maneira mais eficiente, tá? A suplementação foi exatamente isso que a gente está conversando, cromossomo extra, genes extras, mudanças bioquímicas. Nosso corpo, nossas células são processos bioquímicos que são influenciados pelos nutrientes que nós consumimos, tá? As mudanças estruturais e funções, a mesma coisa. Não é só o medicamento, os medicamentos estão aí para fazerem suas funções, estão aí para salvarem vidas, mas as nossas células, elas não são nutridas de medicamentos, tá? Os medicamentos são feitos para corrigir o mau funcionamento. Se temos um cromossomo extra que influencia esse desequilíbrio funcional ao longo da vida, a gente vai ter que tomar remédio ao longo da vida? Claro que não. Nós precisamos subsidiar esse metabolismo com nutrientes que sejam importantes, tá? Os suplementos não substituem uma alimentação saudável e equilibrada, eles atuam como coadjuvante na terapêutica, complementando. Hoje, a gente não consegue nem atingir as necessidades diárias dos nutrientes. Ninguém consegue. Tem que comer 5 porções de fruta, ninguém consegue isso, tá? Imagina um metabolismo que tem uma necessidade maior de nutrientes. É isso que a gente tem que pensar. Mas é sempre importante refletir que não adianta suplementar se o organismo não estiver pronto para absorver. Como é que o organismo fica pronto para absorver? Com uma alimentação equilibrada. Então, não adianta suplementar como se fosse fórmula mágica, porque não é. É preciso suplementar de acordo com as necessidades individuais e também com o organismo pronto para metabolizar, para que aquele nutriente que vem dentro de uma cápsula chegue lá na célula e faça efetivamente a sua função. Bom, avaliar sempre antropometria, avaliação clínica, avaliação dietética, avaliação bioquímica, né? Uma boa anamnese que vai levar em consideração todas essas funções para poder suplementar. Não é só prescrever suplemento, principalmente suplemento pronto de farmácia, que é cheio de corante, de adoçante, de açúcar, de tudo que vocês possam imaginar, tem nos suplementos prontos da farmácia. Grovit, Puravit, se vocês lerem o que está escrito lá, parabenos, vocês vão ver que tem muito mais produto químico do que o nutriente em si. É importante... Lu, Oi. estão pedindo o seu telefone. Qual o contato da Nutri, se Então, quisermos agendar? Então, vou passar no final, no meu último slide, estão lá todos os meus contatos para vocês, tá? Okay. Para a gente finalizar aqui a importância da suplementação, é preciso procurar um profissional que saiba de todo esse raciocínio clínico, que saiba dessa influência dos genes, quais são os genes que influenciam principalmente o estresse oxidativo, quais são os nutrientes importantes para controlar o estresse, para diminuir o estresse oxidativo, porque o estresse oxidativo acontece a todo momento, toda hora, só que ele não pode ser em excesso. Se for em excesso, ele desencadeia em envelhecimento precoce, perda celular e, principalmente, tá, que eu acho que a gente precisa focar muito, é a neurodegeneração. Nós não podemos ter pessoas com trissomia 21 sem autonomia e capacidade de raciocínio na sua idade adulta. Eles precisam serem funcionais, trabalharem, contribuírem, casarem, terem filhos, serem felizes, terem autonomia. Para ter autonomia, precisa de um neurodesenvolvimento adequado para fazer escolhas, para tomar decisões, né? Para ter um estilo de vida com o potencial de fazer as suas próprias escolhas. Hoje eu trouxe esse aqui dos polifenóis, porque cada alimento tem uma coisa... Gente, a nutrição, eu daria aula aqui até amanhã de manhã. Mas a nutrição, a alimentação e a nutrição, os nutrientes são muito...
são muito marcantes na nossa natureza, né? Nossa natureza é muito farta. Por exemplo, os polifenóis importantes, que são antioxidantes, estão nos alimentos arroxeados. Berinjela, amora, repolho roxo, cebola roxa, uva. Tudo isso tem nutrientes importantes que são antioxidantes. Já tem muitos estudos falando sobre os polifenóis, os compostos bioativos, como a cúrcuma, por exemplo, como os alimentos alaranjados, que têm vitamina A, que são antioxidantes. Então, a nossa natureza, os alimentos verdes têm complexo B, tem vitamina B9, os alimentos arroxeados têm as antocianinas, que são antioxidantes, os alimentos laranjas têm vitamina A, vitamina E, tem a cúrcuma. Então, a nossa natureza, graças a Deus, ela está tudo ali. Está tudo na feira. A gente só precisa saber combinar e fazer deles o carro-chefe da nossa vida. Não as prateleiras do supermercado com pacotes e conservantes, acidulantes e tudo isso, tá? Eles influenciam na função mitocondrial, na sinalização prejudicada. Os polifenóis têm alvo nas mitocôndrias, são muito importantes para a parte cerebral. Os polifenóis dietéticos podem ser um manejo. Quem é que já não ouviu falar aí sobre suplementação de resveratrol, suplementação de quercetina? Tudo isso está na natureza, tá? A gente precisa só equilibrar eles. Agora, não adianta suplementar resveratrol, que é caríssimo, quercetina, que é caríssimo, com constipação intestinal. Aí não dá, não vai absorver, tá? Eu trouxe aqui alguns importantes, como resveratrol, GCG, quercetina, curcumina, o azeite, tá? O hidroxitirosol do azeite, por isso que eu sempre recomendo D21, é azeite, para cozinhar, para refogar, para botar em cima da comida, tem que ter o azeite, tá? Para a gente encerrar, e para dizer para vocês que hoje nós não damos importância para isso, é que fizeram essa revisão sistemática, colaborando com o que eu falei para vocês no início, que as pessoas com trissomia do 21 acabam comendo muito errado, né? Carboidratos de alto índice glicêmico, poucas frutas e verduras. Frutas e hortaliças raramente aparecem na dieta devido a dificuldades na alimentação, por falta de orientação dietética, de manejo de técnicas dietéticas, intestino ruim, tem deficiência de redução, ingestão alimentar reduzida de proteínas, fibras, isso traz prejuízo. Então, a alimentação da trissomia do 21 hoje está muito desorganizada e está trazendo prejuízos. Graças a Deus, quanto mais a gente estuda a nutrição, quanto mais a gente estuda a trissomia do 21, a gente sabe a importância desses alimentos para a tireoide, para o intestino e principalmente para o neurodesenvolvimento, tá? Eu tenho meu site, tem meu Instagram, quem não me segue lá no Instagram, tem receita no meu Instagram, tem vídeo no meu Instagram, tem informações, tem estudos, tem tudo lá. Meu Instagram é uma ótima fonte para vocês verem, está tudo lá de graça. E eu tenho no meu site os cursos. Eu tenho curso para pais e tenho curso para nutricionistas e profissionais de saúde. São 2 cursos que estão lá no meu site. E para encerrar, quero convidar vocês para o segundo simpósio de nutrição na síndrome de Down, que vai acontecer no dia 30 de março de 2024. Mais informações vão serem de inscrição e de programação, vai ser lançado no meu Instagram, mas é para profissionais de saúde. Por quê? Porque quanto mais a gente forma profissionais de saúde, mais famílias são bem atendidas na trissomia do 21. Porque realmente eu ainda vejo muitos profissionais não entendendo desse metabolismo e deixando de contribuir para o neurodesenvolvimento das pessoas com trissomia do 21. Então, queria agradecer. Vou parar aqui a apresentação, a gente pode abrir para perguntas, tá? Lu, eles querem que você volte na página de informações do seu contato. Então, peraí, que eu vou voltar aqui para compartilhar. A Marina também falou, vou avisar as nutris aqui da minha cidade. Esse simpósio, ele é presencial, Lu? Não entendi. Esse simpósio que você acabou de divulgar... Vai ser presencial, presencial? vai ser presencial em São Paulo, só que vai ter transmissão online.
Porque ano passado ano passado eu fiz só presencial e teve uma demanda muito grande. E do jeito que as passagens aéreas estão caras, né, não dá para todo mundo ser. E eu acho que a transmissão online vai ser bem bacana para. Já estou fechando tudo isso, mas só vou divulgar quando tiver a programação completa feita, tá? O meu Instagram é esse aqui, ó, lucarvalhonutri.infantil. E isso, o meu site é lucarvalhonutri.com.br. Não tem www, tá? Bota direto lucarvalhonutri.com.br. E aqui é o meu WhatsApp para agendamento, se vocês quiserem. Coloquei aqui. Tá bom? Perguntaram se batata doce é bom? Depende para quem. Para quem a batata doce é bom? Para quem a batata doce? Tem gente que come batata doce e fica assim, ó. A batata doce é maravilhosa. Ela é super rica em vitaminas, super rica em vitaminas antioxidantes. Mas para quem é a batata doce? Tem crianças que comem uma colher de batata doce e ficam ótimos. Tem crianças que comem 2 colheres de batata doce e ficam igual um baiacu. Porque ela tem um carboidrato que é de difícil absorção. Precisa de enzimas importantes para quebrar esse carboidrato. E na T21 eles têm muitas vezes pouca enzima. Então precisa avaliar individualmente o que faz. Mas é natural? É de boa fonte? Dá e observe o seu filho. Porque quem vai te dar a resposta é ele. Quem vai te dar a resposta é a pessoa com trissomia 21. Por exemplo, eu como um pão com glúten. Daqui a pouco eu estou assim. O meu organismo é assim. Tem gente que come 5 pães e está tudo bem. Vocês estão vendo como é individual? Né? A alimentação é muito individual. De uma maneira geral, na trissomia 21, precisamos focar na alimentação o mais natural possível. Porque se não for natural, eles precisam detoxificar. E isso causa mais estresse oxidativo, mais envelhecimento precoce. Então, estilo de vida, um estilo de vida completo. Quase zero de industrializado, diminuir laticínios e glúten, que isso também prejudica o processo intestinal, microbiota intestinal, processo de digestão proteica. Então, de uma maneira geral, é o estilo de vida que faz. Agora, individualmente, é que a gente precisa ver. Pessoal, não esqueçam, por favor, de assinar a lista antes de sair, tá bom? E tem uma última pergunta, Lu. O curso para profissionais está aberto? Está aberto, está aberto. Já está gravado, ele foi gravado ao vivo tem 1 ano e agora ele está só no gravado. Mas, normalmente, eu dou suporte no WhatsApp, se as meninas tiverem, quem se inscrever no profissional, tiver alguma dúvida, eu sempre dou suporte no WhatsApp, tá? Não se preocupa, vale a pena, são 9 horas de curso, dividido em módulos. Tentei botar todo o meu conhecimento para esse olhar mais importante sobre a nutrição e vou dizer uma coisa para vocês, na minha prática clínica, os pacientes acompanhados, os pacientes com estilo de vida positivo, são pacientes que têm um mega neurodesenvolvimento, são menos suscetíveis às infecções recorrentes. Quando tem infecção, eles saem da infecção com muito mais facilidade, porque a parte da imunidade está bem estruturada, né? Então, ter a base da nutrição é fundamental para que esse neurodesenvolvimento e essas comorbidades associadas não se sobreponham a tudo aquilo que a gente trabalha como prevenção. Então, é prevenção e não correção. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz com o convite. Nossa, foi muito bom. Gostaria de convidá-la. Geralmente você falou um pouco só, né? Um pouco na sua apresentação de amamentação. E geralmente em agosto nós separamos uma capacitação específica para falar somente de amamentação, porque é o mês de amamentação. Então, eu gostaria de convidá-la. Eu fiz uma palestra agora em Portugal, e é impressionante como ainda tem muito desconhecimento. E a minha palestra em Portugal foi sobre a amamentação na trissomia 21. Foi especificamente da amamentação na trissomia 21.
A gente tem mais... Então você voltará. Se Deus quiser, podem contar comigo aí, eu adoro compartilhar conhecimento. Tá bom? Ok. Muito obrigada, beijo. pessoal. Boa Muito noite para obrigada, todo mundo. gente. Uma Tchau, boa tchau. noite. Tchau, tchau.